profissionais de contabilidade, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso autoestudo. O tema de hoje é um tema bastante interessante, é um tema bastante desafiador e a nossa ideia aqui é tentar simplificar um pouco esse tema, mesmo porque é um relatório que já é obrigatório para as empresas e nós temos que a cada dia mais treiná-lo e entendermos as suas particularidades. Hoje nós falaremos sobre a demonstração do fluxo de caixa. Então, a demonstração do fluxo de caixa, em princípio é importante mencionarmos a sua base legal. Então, a base legal da demonstração de fluxo de caixa, ela está pautada aí no CPC 3, né, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aí, pronunciamento número 3, e na seção 7 da NBCTG 1000. Ela tem duas bases legais? Sim, ela tem uma base legal voltada para a IFRS integral e ela tem uma base legal voltada para a IFRS PME. Só lembrando, né, sempre importante a gente ressaltar esse aspecto, que hoje nós temos aí 3 modalidades de IFRS em andamento no Brasil. Então nós temos a IFRS integral, que atende aquelas empresas que faturam aí acima de 300 milhões por ano ou que têm ativos acima de 240 milhões ou que possuem ações no mercado de ações, que são empresas de capital aberto. Temos um modelo PME, para aquelas empresas que não atingem os níveis de grande porte, porém faturam mais do que 3 milhões e 600, e temos um modelo de microempresas, para aquelas empresas que faturam até 3 milhões e 600 por ano. As empresas que estão aí no modelo integral, elas desenvolvem as IFRS pelos CPCs, são os pronunciamentos, ICPCs e OCPCs. Já as empresas que não se adequam aí aos CPCs e que aplicam o modelo PME, elas seguem a NBCTG 1000, lembrando que NBCTG significa Norma Brasileira de Contabilidade, o TG Técnica Geral número 1000. E ele contempla aí 35 sessões e nós temos na seção 7 a demonstração do fluxo de caixa. Já para aquelas empresas que não faturam aí, valores anuais superiores a 3 milhões e 600, nós temos o enquadramento da ITG 1000, da Interpretação Técnica Geral número 1000. A ITG 1000 é aplicada para empresas que não têm aí o faturamento, como nós dissemos anteriormente, de até 3 milhões e 600 por ano, e essas empresas elas têm algumas customizações. Dentre as customizações nós temos aí a opção da demonstração de fluxo de caixa. Então é importante a gente ressaltar que para o modelo integral, para o modelo PME, todas as empresas elas são obrigatórias a desenvolver esse relatório que nós veremos aqui com detalhes, relatório DFC. Já as empresas que estão na ITG 1000, que são consideradas microempresas no modelo contábil, essas não têm a obrigação de aplicarem a DFC. Elas têm a opção e a sugestão aí por parte do Conselho Federal de Contabilidade, mesmo porque esse relatório é um relatório muito importante e que pode trazer vários benefícios para a empresa, como nós veremos a seguir. Então esse autoestudo ele estará embasado com uma parte inicial aí de conceitos, entenderemos alguns detalhes de como funciona o fluxo de caixa, quais são as suas atividades, suas principais operações, e depois no segundo bloco nós faremos aí um caso prático para fortalecermos o conceito e para entendermos aí de uma forma global o funcionamento da DFC. Para falarmos dos principais objetivos da DFC, é importante sempre lembrarmos que, além dela ser obrigatória, né, por conta do modelo da NBCTG 1000 ou do modelo do CPC, ela é extremamente relevante em termos de tomada de decisão. Então, por meio da demonstração de fluxo de caixa, mesmo ela sendo uma fotografia de um fato que já aconteceu, nós conseguimos aí medir liquidez da empresa, capacidade de caixa, nós conseguimos medir algumas evoluções ou até quedas em relação à caixa da empresa. A gente consegue medir também como que a empresa está conduzindo suas atividades operacionais, como que ela está reinvestindo no seu próprio negócio, se ela está utilizando capitais próprios, se ela está utilizando capitais de terceiros. Então é sempre importante incentivarmos a realização da DFC, mesmo que não haja uma obrigação por conta do conselho ou por conta de alguma lei e norma, visto que a DFC, no dia a dia, ela pode contribuir muito com a gestão das empresas. Principalmente aquelas empresas que não têm aí uma obrigação de fazer a DFC, que são as empresas que faturam até 3 milhões e 600, geralmente precisam muito deste relatório. É claro, nós veremos aqui na prática que para nós conseguirmos desenvolver um relatório desse porte, nós temos aí que contar com algumas documentações que nem sempre nos são fornecidas e temos que incentivar as empresas a fazerem alguns controles também muito importantes.
É impossível nós fazermos uma DFC se nós não tivermos aí um extrato bancário, se a empresa não tiver uma conciliação, se não tivermos aí ferramentas mínimas contábeis que são necessárias para a nossa prática no dia a dia. Então, independente de obrigação legal, vamos ver aí a DFC como uma ferramenta de gestão extremamente importante. Antes de nós partirmos para a DFC em si, vamos ver alguns conceitos aqui que são muito importantes também. Então, quando a gente fala de DFC, nós já remetemos à demonstração de fluxo de caixa. No entanto, temos que tomar um cuidado, porque não é só a demonstração do fluxo do caixa que está em jogo. O que nós analisaremos nesse relatório é a demonstração do fluxo de caixa e dos equivalentes de caixa. Para isso é importante nós discernirmos alguns conceitos. Por exemplo, vejamos aí na nossa apresentação. O que é o caixa na visão da NBCTG 1000, na visão do CPC3? O caixa ele reflete todo o valor que a empresa tem em numerários e também em conta corrente bancária, ou seja, os depósitos bancários disponíveis. E as equivalências de caixa ou os equivalentes de caixa? Os equivalentes de caixa eles são aquelas aplicações financeiras que têm uma volatilidade, que têm um giro rápido. Esse giro rápido aí a gente trata em torno de 3 meses, em torno de 90 dias, e eles têm um foco de atender demandas, atender necessidades de falta de caixa, que no caso significam falta de dinheiro ou falta aí de saldos bancários para honrar com as principais obrigações da empresa. Então a gente tem que tomar um cuidado no dia a dia, porque nós costumamos aí analisar algumas demonstrações e vemos lá aplicações financeiras aí volumosas sendo lançadas como equivalentes de caixa. No entanto, para nós mantermos as aplicações como equivalentes de caixa, nós temos que realmente considerá-las que elas são itens que vão suprir necessidade de caixa. Aquelas aplicações que ficam paradas, somente recebendo receitas financeiras, onde não há resgate, onde não há uma característica de fazermos aí realmente o suprimento do caixa, para esses casos a gente não tem que manter como caixa equivalente de caixa. Nesses casos nós temos aí que realocar essas aplicações e até muitas vezes elas podem ser consideradas como aplicações não circulantes, dependendo de algum prazo, de alguma carência que esteja aí envolvida. É sempre bom a gente fazer um paralelo aqui quando a gente fala de fluxo de caixa, porque nós temos o fluxo de caixa financeiro e nós temos a demonstração que é a DFC, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa financeiro praticamente todas as empresas têm, é uma ferramenta de sobrevivência, e o fluxo de caixa financeiro está muito voltado para projetar o que vai acontecer. Ele está pautado em um orçamento, então eu vou prevendo os meus gastos, vou prevendo os meus recebimentos e aí eu vou fazendo uma análise se eu terei caixa suficiente, se eu não terei caixa suficiente. Já a DFC, ela é uma fotografia do que aconteceu. Então a DFC, ela sempre vai medir algum momento que já passou, algum exercício que já passou comparado a outro exercício. Então estou encerrando as demonstrações de 31/12 de 2013, vou compará-las com 2012. É sempre dessa forma que a gente vai analisar aí a variação do caixa e dos equivalentes de caixa. Então sempre que nós formos desenvolver a DFC, vamos nos apegar a esse conceito de que não é só variação de caixa. Temos que levar em consideração também os equivalentes de caixa. Para fazermos aí a DRE, nós teremos que levar em consideração que ela estrategicamente é apresentada em 3 atividades. As atividades operacionais, as atividades de investimentos e as atividades de financiamentos. Então, qualquer DFC, nós teremos sempre que segregar entre essas 3 atividades, até para nós termos aí uma dimensão mais pontual de como a empresa está gerando os seus recursos ou consumindo os seus recursos. É importante mencionar também que nós temos 2 modelos vigentes de DFC. Nós temos o método direto e o método indireto. Nós falaremos um pouco à frente sobre ambos os métodos e até aplicaremos um caso prático com o método indireto, mas já convém lembrar que o método direto ele é menos utilizado e mais complexo do que o método indireto. O método direto é basicamente uma DRE em regime de caixa, por isso ele é bem mais desafiador. Já o método indireto, nós conseguimos procedê-lo por meio das variações aí dos ativos, dos passivos e também pelo resultado que nós coletamos na DRE. Portanto, ele é bem mais aplicável, ele é bem mais tranquilo para ser desenvolvido do que o método direto.
para realizar o método direto, a empresa geralmente ela precisa de alguns controles internos que nem sempre nós temos disponíveis aí no dia a dia. Além de nós termos aí essa divisão de atividades operacionais, investimentos e financiamentos, antes do nosso caso prático, é importante a gente conhecer um pouquinho melhor cada uma delas. Então, atividades operacionais. Como o próprio nome diz, as atividades operacionais, elas contemplarão todos os movimentos de caixa e equivalentes de caixa que estiverem de acordo com a principal atividade da empresa. Então, imaginem que a empresa ela gerou receitas e recebeu o valor dessas receitas. Ela comprou mercadorias e pagou o seu fornecedor. Ela pagou salários, ela pagou tributos. Ela teve aí despesas operacionais, despesas administrativas, despesas com vendas. Tudo que estiver relacionado com a principal atividade da empresa, tudo que estiver aderente ao negócio da empresa, nós classificaremos como atividades operacionais. Além das atividades operacionais, como nós mencionamos, nós temos as atividades de investimentos. O que nós teremos que levar em consideração nas atividades de investimentos? Para desenvolvermos as atividades de investimentos, nós levaremos em consideração tudo que a empresa adquirir de ativo imobilizado, ativo intangível ou até investimento, sempre que houver, é claro, uma movimentação financeira. Se a empresa ela comprou um ativo imobilizado a prazo, por exemplo, nós não teremos aí uma movimentação de investimento, porque não houve um fato que gerou uma movimentação no caixa equivalente de caixa. Sempre temos que tomar cuidado com esse aspecto. O que mais que nós lançamos como investimento? As vendas também de ativos imobilizados, ativos intangíveis ou investimentos. Caso a empresa conceda empréstimos a coligadas, controladas, sócios, tanto na saída do dinheiro, que é o momento do empréstimo, quanto no retorno, que é o momento aí do recebimento, também tratamos isso como investimento, e qualquer outro adiantamento que a empresa fizer aí para coligadas, controladas, sócios, nós também consideraremos como investimentos. O ponto crucial é sempre levarmos em consideração se realmente houve a movimentação financeira na empresa. Se não houve a movimentação, não será escopo de passagem pela DFC, pela demonstração do fluxo de caixa. Finalizando as operações, as atividades, nós temos as atividades de financiamentos. Então vejam como a DRA, como a DFC, ela é bem estratégica, ela é bem estruturada. Num primeiro momento nós analisamos as variações operacionais, para entendermos se a empresa ela gera recursos ou ela consome mais recursos na sua atividade operacional, na sua atividade fim. Posteriormente nós verificamos por meio dos investimentos se a empresa reinveste no seu próprio negócio, se ela compra ativos, se ela vende passivos, se ela empresta recursos aí para empresas do grupo, para sócios. E na terceira aba, que é a aba de financiamentos, nós vamos analisar como a empresa capta e paga os seus recursos. Portanto, se a empresa ela sofrer aí um aumento de capital social por parte do sócio, isso é um financiamento, porque o sócio está financiando esta empresa. Se essa empresa buscar recursos bancários, é um financiamento. E é claro, por outro lado, se essa empresa pagar esses recursos tomados, também é um financiamento. Então, as atividades de financiamentos, elas têm como principal objetivo medir e evidenciar como que a empresa conduz o seu capital de giro. Se ela toma recursos de terceiros, se ela tem recursos próprios e, além de verificar como ela toma recursos, verificar também como ela salda esses recursos, que é um ponto fundamental para análise de capital de giro e para análise de capital, de capacidade financeira que a empresa possui. Agora que nós entendemos as três atividades possíveis, vamos dar um breve panorama sobre os dois modelos que nós temos aí vigentes. O modelo direto. O modelo direto, como eu disse antecipadamente, ele é um modelo que é basicamente uma demonstração de resultados. Ele segue a premissa da DRE, porém pautado no regime de caixa. Então vamos pensar aqui num exemplo. Se nós fizermos uma venda a prazo, essa venda a prazo, por regime de competência, já estará classificada na demonstração de resultados. No entanto, na demonstração do fluxo de caixa não. Por quê? Porque houve uma venda, houve uma movimentação, porém não houve aí a questão financeira, eu não tive a entrada do caixa nesse aspecto. Então
Então o método direto ele é muito desafiador por esse motivo. Nem sempre nós temos aí como medir se uma despesa foi incorrida e paga, se uma receita foi gerada e recebida, entre outros pontos que são aí fundamentais quando nós vamos gerar o método direto. Portanto, aquele mais comum, aquele que nós desenvolvemos aí no dia a dia, é o método indireto. O método indireto, como o próprio nome diz, e como nós veremos no próximo bloco, um caso prático, ele é feito por intermédio da demonstração de resultados e por intermédio das variações de ativos e passivos. Nós sempre partimos do lucro ou do prejuízo que a empresa teve no período, fazemos aí alguns ajustes de itens que não afetam o caixa, como nós veremos também a seguir, e passados esses momentos de análise de itens que afetam ou não o caixa, nós vamos analisando o que houve aí de movimentação de investimentos, o que houve de movimentação de financiamentos, para chegarmos ao resultado final da DFC, que é demonstrar a variação do caixa e dos equivalentes de caixa. Então até aqui nós passamos alguns conceitos iniciais importantes sobre a DFC, vamos fazer agora o encerramento desse bloco e na sequência vamos falar aí um pouquinho mais sobre as contas que não afetam o caixa e equivalente de caixa.